Alô você, estamos aqui de novo, né? Aula 18 da segunda série do ensino médio, né? Aquele abraço para os meus alunos, lembrando de fazer a presençazinha lá, a atividade que vale como presença e como atividade do Classroom para conseguir validar, né, as suas atividades, sua presença. E a aula de hoje, como a gente falou na aula passada dos pré-rafaelitas, né, que andavam lado a lado com um outro movimento, né, principalmente na França, que é o realismo, e a aula de hoje nada mais é do que o próprio realismo para vocês. Objetivos da aula, então, são traçar as principais características do realismo e sua influência nas artes plásticas, dando ênfase à pintura e seus principais artistas. Pessoal, a gente vai começar com a parte 1, porque depois, não é a próxima aula, né, mas a gente vai ter a parte 2, que a gente vai falar sobre escultura, sobre música, teatro, né, porque é um movimento bem complexo e lembramos que esse movimento começou, bem como o romantismo, na literatura, tá? Então vamos então. É ótimo. Meados do século XIX, início da Era Moderna, tá? É quando ocorre a segunda Revolução Industrial, né? Lembra que o romantismo ele surge na primeira Revolução Industrial, ocorre a segunda Revolução Industrial e o crescimento da urbanização, assim como da poluição das grandes cidades, junto a demais problemas urbanos. Paris se torna um grande centro de ruas largas. Até então, Paris tinha as ruas bem estreitinhas, ainda medievais, né? Gerando um ritmo mais acelerado. Então, a gente vai ver toda essa urbanização, todo aquele ciclo que a gente falou até na aula pré-rafaelita, né? Aquele cotidiano, tudo vai influenciar muito nessa obra que vai surgir, né, em contraponto ao classicismo, ao romantismo, que é o nosso realismo. Então, soma-se a esse cenário avanços importantes e descobrimentos importantes, como a lâmpada e o carro movido a gasolina, e ainda nesse contexto surgem teorias científicas como do evolucionismo de Darwin, né, e do positivismo do Comte, né, pessoal? A gente não pode esquecer disso também, que todas essas teorias elas vêm junto, além do Marx, né, da teoria do manifesto comunista, tudo que surge ali. Então vamos aqui, ó, Thomas Edison, a primeira lâmpada elétrica de 1879, né? O Boulevard de Paris de 1838, né, que foi a primeira fotografia em perspectiva, né, do Daguerre. Então a primeira câmera fotográfica foi feita por Nicéphore em 1826, que a gente lembra disso, e o Daguerre apresentou essa primeira fotografia em 1939. Na Academia Francesa de Ciências, em Paris. Tá? Então, a gente sabia, pessoal, que a fotografia ela surge naquela época, mas ela é muito questionada se ela se torna uma arte ou ela é uma ciência, o que ela quer revelar. Mas, ao mesmo tempo, a fotografia vai ajudar e inspirar muito esses artistas do realismo, né? Que eles vão querer comparar com essa visão que a fotografia traz, eles vão querer trazer essa realidade que a gente está vendo, né? Então vamos começar o primeiro teste. Pintura clássica poderia se relacionar com uma população tão encantada por esse progresso da modernidade. De que maneira? Oferecendo uma arte voltada ao clássico, oferecendo uma arte do cotidiano ou fazendo uma arte sentimental. Então a gente tem 3 opções para vocês responderem de como, né, essa pintura clássica poderia se relacionar com uma população encantada, tá, pessoal? A gente já volta, vou dar um tempinho para vocês. De volta aqui, pessoal, né? Então vamos lá, de que maneira essa pintura que eles estavam querendo pregar poderia se relacionar com esse progresso e a modernidade.
Oferecendo uma arte voltada ao clássico, aqui, meus queridos, aqui é neoclassicismo, que oferecia essa arte voltada ao clássico. Oferecendo uma arte cotidiana, ou fazendo uma arte sentimental. A arte do sentimento é o quê? Romantismo. Então, é oferecendo uma arte do cotidiano para eles, o dia a dia, né, pessoal? Mais uma sobre o contexto histórico. 1848, o Marx e o Engels publicaram o Manifesto Comunista, como a gente já tinha comentado, e o principal lema desse Manifesto Comunista, que a gente vem falando já desde a aula passada, é trabalhadores do mundo univos. Então aí você já tem a pegada do realismo, né? Onde que eles vão pegar o foco? Que derrubou a monarquia e inaugurou a Segunda República, né, nessa época. Então a gente tinha o formato da pirâmide capitalista, né, que era ali, né, quem manda, depois quem comanda, que tem os padres, a igreja, né, e alguns burgueses, o exército, né, que nós atiramos em vocês, aí tem uma burguesia intermediária ali, né, e, por último, os trabalhadores, né? A ideia do trabalhador ser o cara que sustenta toda essa pirâmide, né? O povo, o povo simples, né? Do nosso dia a dia, que é a base do realismo, de novo falando, tá? Então, em 1863, o poeta e crítico Charles Baudelaire publicou o ensaio O Pintor da Vida Moderna. Lembra que o realismo a gente começou lá também, pós ali, a Segunda República, 1848, começou em 1849, 1850, mas o Baudelaire, ele escreve O Pintor da Vida Moderna, que declarava que o artista tinha que ser do seu próprio tempo. Essa vai ser a base, tá, que vai regar todos esses artistas dessa contemporaneidade, tá? Então, 1863, testezinho. O poeta e crítico Charles Baudelaire publicou o ensaio O Pintor da Vida Moderna, que dizia: o artista tinha que reproduzir e ser do tempo da sua criação, remetendo-se ao passado se necessário, ou o artista tinha que ser do seu próprio tempo. A gente já volta, um tempinho curtinho, essa é VaptVupt. Daqui a pouco a gente está aí. Bem, voltamos aqui, né, pessoal? Perguntinha fácil, a gente acabou de falar sobre isso, né? 1863, lógico que o artista tinha que reproduzir o seu tempo, tinha, da sua criação, mas não se remeter ao passado. O realismo não prega isso. O pré-rafaelismo, às vezes, remetia ao passado com uma concepção do cotidiano. Aqui não, o realismo ele vai se ater ao cotidiano, tá? Então, o artista tinha que ser do próprio tempo. Alternativa B para vocês. Então, surgiu em meados do século XX, a arte começa a ser um meio de denunciar uma ordem social injusta, tá? Um protesto para os menos favorecidos e os oprimidos. O povo torna-se assunto frequente da pintura realista, influenciada pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios da sociedade. Então, tudo que você vai passar e você vai ver aqueles sofrimentos, aqueles anseios, que às vezes, por muitas partes, eram idealizadas e romantizadas pelos artistas do romantismo, aqui não. Aqui eles vão querer o nu e cru. O que está acontecendo é o que vai ser retratado, tá? Buscavam uma linguagem mais clara e verossímil, ao passo de que questiona os princípios dos padrões dos burgueses. Vão incorporar o rude, a fealdade, a gente também já falou isso na arte pré-rafaelita na aula passada, a vulgaridade dos tipos que pintavam, quase elevando esses tipos a heróis. Então a gente tinha a liberdade guiando um povo,
ai, aquela moça representando, né, baseado numa concepção renascentista, uma escultura grega, né? Aqui não, aqui o povo vai ser o tema principal. E de novo a gente vai ver que vai ser pregado em primeiro plano, né? Uma arte de primeiro plano. Sóbrio e minucioso, a veracidade e a contemporaneidade vão ser pregadas aí. Vai se opor ao romantismo, tá? Reação às demais escolas. Declara-se reação às excentricidades românticas, propõe descartar qualquer tipo de ilusionismo, a mudança do belo ideal para o real e objetivo, bem como excluirá o neoclassicismo, que volta ao antigo clássico. A gente vai pegar um exemplo aqui para vocês do neoclassicismo, a morte de Marat, que a gente viu, né, na aula do neoclassicismo, que foi a aula 12, se eu não me engano. Mas antes desse realismo do século XIX, se aproxima a realidade visual. Todos eles tentavam se aproximar à realidade visual desde o Renascimento. A gente vai ver isso. Procurar um ideal e retratar da maneira real. O neoclassicismo não tinha nem pincelada. Não podia se ver a pincelada. E modificava os seus temas idealizando. Aqui ainda era idealizado. Assim como também no romantismo, né, que tentou retratar as coisas de forma real, mas tornando de forma sensacional. O sensacionalismo é o princípio do romantismo, que é a liberdade guiando o povo do Delacroix. Tá? Então, assim, nesse novo realismo, além de insistir na imitação fiel do real, precisa-se de percepções visuais. O tema será totalmente diferente dos movimentos anteriores. O artista vai se limitar aos fatos do mundo moderno, coisas do cotidiano dele. Real na aparência e no tema. É isso que a gente vai ver aqui. Por isso que faz essa diferença, que a gente ficou da aula passada de falar, para o realismo do pré-rafaelita, que é essa outra concepção inglesa, que a gente falou tanto na aula passada, porque que a gente estava comentando na aula passada e nessa aula dos dois movimentos que têm características parecidas e algumas coisas se mudam. E uma dessas é isso aí. Então, assim, outras características. Representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. O artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Então, a gente sempre tocando no ponto realidade. Número 3, um quiz para vocês, é uma característica da arte realista. Letra A, retratar as coisas de forma real e sensacional. Retratar com realidade, modificando e idealizando seus temas. Ou representação da realidade com a mesma objetividade tal qual ela é. Fácil essa, a gente já volta, vou dar um tempinho enquanto eu vou tomar uma água. Voltamos aqui, né, pessoal? Característica do realismo, retratar as coisas de forma real, porém sensacional, isso é o romantismo. Retratar com a realidade, modificando e idealizando seus temas, isso é o neoclassicismo. Lógico que é a representação da realidade com a mesma objetividade, tal qual ela é. A alternativa C é a correta. Vamos prosseguir? Pintores realistas, chegamos neles. A gente só vai citar dois, um que começou, né, inspirou, que é o Jean-François Millet, né, de 1814 a 1875, e vale ressaltar que o Millet, ele é um precursor, ele é um dos que idealiza, mas as suas obras ainda têm um filetinho de romantismo nelas, que a gente vai observar aí, tá? Conhecido como precursor do realismo, na década de 1840, realizou pinturas que abordavam temáticas ligadas a paisagens,
cruzadas com certa atenção pelos conteúdos sociais e humanos da vida rural. Frase dele: fazer com que o trivial servisse para exprimir o sublime. Qual que é a jogada aqui? Lembre-se que na aula do romantismo, a característica básica do romantismo era o pitoresco e o sublime. E ele quer tirar isso, exprimir ao máximo para o trivial ocupar esse espaço. Então aqui já é a concepção realista, tá? Essa rudeza e a nobreza do trabalho no campo representou sem as idealizar. Integrou o grupo dos artistas da escola de Barbizon, próximo ao bosque de Fontainebleau, atitude de oposição ao sistema vigente em Paris. Então, pessoal, ele se isolou. Essa escola de Barbizon, ela é uma escola pré-realista, né? Uma escola de concepção de se pintar essa natureza como ela é, essa concepção da vida do campo. Então ele saiu daquela agitação da cidade, onde os artistas do romantismo estavam em ênfase, e ele vai lá o quê? Para retratar o homem simples do campo. Né? Trazer esse passado e esse presente dele, né? Da sociedade como ela é. Tá? Então o grupo integrava o realismo pictório francês. Então aqui a gente vê os trabalhadores florestais, né? A obra tem 57 centímetros por 81, tá? Uma obra pequena. Pessoal, a gente vai ver que nessa época existia muito os salões, né, para expor os seus trabalhos, onde eles vendiam, e os artistas eram selecionados para esses salões, né, suas obras eram selecionadas, e se não fossem selecionadas, ele não expunha. Né? Alguns tinham uma premiação, que aí dava o ingresso para ele no ano seguinte, mas era muito importante, eu acho que a gente comentou no romantismo sobre isso, sobre esses salões, que eles foram barrados na época, os romantistas, né? E aqui não, aqui também era aqui. Tema importante, quadro grande. Tema banal, quadro pequeno. Nós temos um quadro pequeno. Então era o tema do cotidiano. Ele entrou no salão, mas entrou com tema de quadro pequeno, tá? Aqui, pessoal, as espingadeiras, 1857, caracteriza bem isso, tá? O que é? Retrata 3 camponesas da colheita que trabalham, elas resgatam o resto da colheita do milho. Veja que aqui ainda está um pouquinho romantizado, porque elas estão sozinhas e a visão está bem lá no fundo, tá? E veja que aqui, nas obras, deixa eu ver se eu tenho um zoom, as vestes delas ainda são vestes simples, tá? Mas não tem, essas moças são miseráveis, né, naquela época. Não iam ter roupas inteirinhas, ainda mais para o trabalho. Né? Então, observe que ainda tem essa concepção, que a gente vai ver no outro artista, que é mais explícito, tá? Essa concepção do real. Mas aqui ele já começa a conceber essas ideias, né, do real, de como é, dessa população, são pessoas comuns em primeiro plano. Tá? Então aqui o Ângelus, né, que trata justamente a hora do Ângelus, que é aquela famosa hora da Ave Maria, tá? Aqui eu já está com o zoom, peraí. Essas pingadeiras aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, eu acho que ela não ficou sem o zoom aqui a imagem, né? Deixa eu ver. Então ela tem 55 centímetros por 66, né? E ele vai resgatar a infância dele na pintura, a infância dele, né, nessa obra, ele vai resgatar, porque ele falava, até ele retratou nessa obra do Ângelus, né, que a obra, eu queria que ela fosse real, porque ele lembrou da avó dele, que chegava lá na vida do campo, eles estavam lá trabalhando, tinha que parar para a hora da Ave Maria. Então veja que a paisagem é uma paisagem simples e a imagem não aparece muito o rosto, porque a gente sabe que é 6 horas da tarde. Então olha a luminosidade, né? O real como é que ela é. Né? Então essa sombra é proposital, tá? Mostrando a realidade do tema. Então é um quadro que vale a pena ver inteiro, não sei porque não botei aqui, mas é uma falha nossa, né? Tá? E aqui os plantadores de batata, que é outra vez que você fala isso, veja que também estão com as vestes surradas, tudo, mas porém ainda meio romantizada para a história. De 82,5 por 1,01 m, tá?
uma obra de 1861, retrata a paisagem dos plantadores de batata, né? Vê o burrinho no fundo. Veja como eles se tratam num plano, sempre no primeiro plano, e não tem aquela forma piramidal que a gente via no romantismo, não tem aquela coisa muito linear. Ele pega e aproxima propositalmente do espectador. E mais uma vez é um quadro pequeno, né, pessoal? Tá aí o detalhe. Então vamos lá, escreva sobre Millet e sua participação no realismo. Cite uma obra dele e explique sua concepção. Então a gente falou agora um pouquinho de cada um e da concepção principal, né? Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade, né? Eu vou comer um biscoitinho e já volto enquanto você desenvolve. Tchau, tchau.
Voltamos aqui, né, pessoal? Eu nem vou explicar muito isso, que eu já expliquei bastante. Vamos já passar para outra questão, uma depois da outra. Questão 5. Tema que representa as pessoas do povo, porém ainda há um romantismo. Seu assunto é o trabalho árduo. Mulheres que saíam no campo depois da colheita catando os pedaços de milho que caíam. Trata-se de qual obra do Millet? As espingadeiras, o Ângelus ou os trabalhadores florestais? Mais um tempinho e a gente já volta. Voltamos, hein, pessoal? Essa aqui está muito fácil, muito fácil. Vamos pular aqui. Lógico, né, que a gente está falando dessas espingadeiras, 1857. Vamos agora falar desse que realmente é o grande nome do realismo, o Gustave Courbet, né, 1819 a 1877. Olha as frases do cidadão. Sou democrata, republicano, socialista, realista, amigo da verdade e verdadeiro. Faço pintura histórica sobre a vida real. Olha a crítica. Não posso pintar o anjo, pois nunca vi. Essa é primordial, né? Tirou toda a concepção realista do renascimento da coisa aí, né? Então, por volta de 1840, passa a frequentar os cafés de Paris, que reuniam um grupo de artistas franceses que reagiam contra a subjetividade e o individualismo, característica romantista. Ainda na década de 40, faz uma série de autorretratos, entre eles O Homem Desesperado, de 1845, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Procurou retratar em suas telas os temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares, característica realista. Pintava o flagrante popular e, às vezes, de cunho político, ele se envolveu muito com política. Tá? Então, pessoal, revolucionário, provocador, abraçou a filosofia anarquista, né, de Proudhon. Em 1871 participou da Comuna de Paris, que foi uma reviravolta para tomar o poder, né, mas só durou 10 dias, ele acabou preso, aí depois aí, se envolveu um monte de coisa, acabou depois, um tempo, acabou morrendo. Tá? Primeiro governo socialista, assumiu o comando da Federação dos Artistas da França. Então está aí O Homem Desesperado, muito conhecido, alguns alunos meus conhecem, porque já fez essa releitura. Uma obra pequena, de 45 por 54 centímetros, é um autorretrato dele. Lembra que a gente falou do Rembrandt lá no Barroco? Sobre o cara das selfies? Então, o Courbet também adorava fazer selfie, né? Fazer os seus próprios autorretratos aí direto. E fora que conhecia muito o Daguerre, tudo que era caricaturista, e a gente tem um monte de caricatura do Courbet até hoje, né? Bem bacana. Então aqui, Os Cortadores de Pedra, primeira grande obra aí para trabalhar isso, e grande mesmo, pessoal. Lembra que eu falei quadro pequeno, tema do cotidiano, quadro grande, temas importantes? Olha o tamanho desse quadro. 1,65 m por 2,57 m. É um quadro enorme, de 1849, que é o retrato preciso dos abusos da época. Ele está passando na rua, ele fala a lenda que ele passou na rua, ele viu essas pessoas trabalhando, um senhor e um jovem, um garoto, e ele viu esse contraste social, olha as roupas rasgadas que a gente tem aqui, né? A gente observa a roupa... E esse abuso social da época, né? Exploração infantil era um abuso sexual, um abuso social da época, né? Abuso sexual. Tá? Então aqui tem um enterro em Ornans. Esse aqui foi a primeira vez que ele foi expor um quadro lá, ele foi expor um quadro lá no salão, né? E quando ele falou, ele botou como se fosse um enterro real. E, na verdade, era um enterro da família dele, era um tio dele,
nessa obra que ele coloca, né? Então ele coloca a cova em primeiro plano e as pessoas todas numa mesma linha e divide em grupos. A sociedade da época, as mulheres, né? E ele coloca o coveiro em primeiro plano junto com o buraco, tem um cachorro. Então, olha o escândalo que foi isso na época. E num quadro enorme, hein, pessoal? Tá? 3,15 metros por 6,60. Mais uma vez, a gente vê aí, né, que ele expôs numa obra grande um tema comum. Veja como o pessoal ficou escandalizado com isso. Representação real do funeral do tio-avô dele. Salão de Arte em Paris, que a gente vai falar muito, a gente já comentou nas outras aulas, que a gente falou do romantismo, né? Era a exposição oficial de artes no Louvre, uma vez por ano apoiava a crença de que a arte tinha que ser instrutiva, moralmente edificante, refinada, inspirada na tradição clássica. Então a gente tem aí o Salão de Paris, que foi, aí surgiu o Salão Universal, tá? Que é o Palácio de Belas Artes, que na época tinha uma exposição universal, onde todo mundo, né, criava a primeira vez em Londres, né, em 1851, título de grande exposição dos trabalhos da indústria de todas as nações. E teve sua versão trazida por Napoleão III, em 1885, dimensões novas, além do Palácio da Indústria da Galeria de Máquinas, foi construído o Palácio de Belas Artes, onde era para ser exposto a obra, tá? E só que o Courbet foi proibida a obra, e ele que acabou acontecendo? Ele criou um galpão à parte que chamou de Salão de Exposição do Realismo, onde ele colocou todas as obras que foi proibida, inclusive o do enterro do Orgaz lá, né? Apresentou 14 telas nesse salão e criou o Pavilhão do Realismo, que expôs 40 obras, tá? Então vamos lá, escreva sobre Courbet e sua história na Exposição Universal. E qual o seu pavilhão do realismo? A gente já volta.
Eu volto aqui, tem bastante coisa para falar, eu falei meio rápido, nosso tempo urge, né, pessoal? Então vamos agora, próxima obra que é o Estudo de Artista, que o nome era bem complexo, né? Era a alegoria real de uma fase de 7 anos da minha vida artística e moral, Estudo do Artista. Essa obra também foi proibida no palácio, na exposição do palácio lá do Napoleão III, mas ele foi lá para a Galeria do Realismo, tá, pessoal? E ele pintou essa obra em 6 meses. Ela retrata aqui uma parte burguesia, dos explorados e dos exploradores. Ele pinta até uma característica do Napoleão III, né, que era o grande explorador. No centro, a visão da as modelos do artista, né, e da criança admirada, observando, né? E no outro lado, a aristocracia, os amigos, né? E tem Baudelaire tá aqui lendo, tem aqui representando as pessoas comuns, de toda a vida que gira em torno do artista, tá? E aqui o Bom Dia, Senhor Courbet, que é mais uma representação do cotidiano, para a gente ver, né, onde ele se retrata aqui também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. A gente vai para a última questão, né? E lembre-se que depois da aula de revisão que a gente vai ter na próxima aula, nós voltamos com realismo também, tá? Mais realismo, só que outras concepções. Essa obra 1,32 m por 1,50 m. Narcisismo também é muito evidente, né? Por causa que ele se retrata muito. Então vamos lá. Questão 7, observe as obras a seguir. Relacione o seu período histórico e trace a característica que encontramos em cada uma delas. Letra A, romantismo, letra B, realismo e letra C, neoclassicismo. Eu vou deixar a imagem aí, o texto para você trabalhar em cima. As 3 imagens, tá? E o texto ali do lado que caiu na questão aí para vocês analisarem e diferenciarem. A gente já volta.
Voltamos aqui, pessoal, em definitivo, né? Então a gente tem aqui o Massacre de Quios, né? A Morte de Sócrates, que é uma obra do Davi e é uma obra neoclássica. A gente tem aqui o Massacre de uma obra romantizada, né? Do romantismo, e tem os Cortadores de Pedra do Courbet, que lógico que trata toda essa realidade. Então vamos ver aqui, as alternativas seriam A, B e C respectivamente, né? E aqui o Massacre de Quios, uma passagem histórica idealizada no fato histórico. O Cortadores de Pedra trata-se da realidade como ela é, sofrimento e miséria, trabalhadores com exploração infantil, e letra C, que seria a Morte de Sócrates, trata de um assunto clássico, idealizado, sem pinceladas, típica do neoclassicismo. Curtiram a aula? Então a gente aprendeu o que hoje, pessoal? O que a gente aprendeu? Realismo, contexto histórico, característica do realismo, principais artistas e obras pontuais. Não se esqueçam que a gente já tem escultura, música e muitas outras coisas do realismo para estudar mais para frente. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.